síntese dos ácidos nucleicos, que são RNA e DNA. Nós vamos estudar, nós vamos conhecê-los, vamos estudar a química, as características deles. Então, entendam, né? Que é para a gente poder entender melhor o metabolismo deles, que nós vamos estudar na próxima semana. Então, vamos iniciar aqui. E eu queria iniciar mostrando, dizendo para vocês, que vocês já sabem, o dogma central da biologia. Ou seja, como é que flui essa informação, né, que está contida no DNA. Então, a informação, vocês já sabem que ela flui dessa maneira, de DNA, passando pelo RNA e gerando proteínas, que é um composto, uma substância funcional. Então, o DNA armazena essa informação, decodifica através desse processo aqui, chamado de transcrição, em RNA, e esse RNA faz a tradução para proteínas. Isso aqui é o geral. Vocês vão ver que pode acontecer de outra maneira. Vai falar dos vírus também, né? Do vírus. Então, tá aqui, ó, síntese de DNA, só para vocês saberem que a síntese de DNA, que é formada a partir dele mesmo, nós chamamos de replicação, que nós não vamos estudar, lembrando, nós não estamos estudando síntese dos ácidos nucleicos, nós vamos estudar a química deles, tá? Então, vai haver a replicação, esse DNA, ele vai, através da transcrição, sintetizar o RNA, como nós já mostramos ali, e esse RNA, através do processo de tradução, vai gerar uma determinada proteína. Com essa sequenciazinha aqui dos aminoácidos. Só que a gente sabe que a estrutura da proteína ela não é linear aí. Depois é que ela vai, nós vamos estudar também, aí nós vamos estudar a síntese de proteínas em outra aula. Aí ela vai assumir aquela estrutura tridimensional dela. Bom, para se estudar ácidos nucleicos, vocês têm que entender o que são os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são as unidades monoméricas dos ácidos nucleicos. A gente pode fazer até um comparativo entre proteínas e aminoácidos. Os nucleotídeos estão para os aminoácidos, né? Os aminoácidos estão para as proteínas, assim como os nucleotídeos estão para os ácidos nucleicos. Esses nucleotídeos, vocês vão ver, eu vou falar das funções dele também, eles participam da transferência de energia. Então, todo mundo tem um nucleotídeo que todo mundo conhece. Qual é o nucleotídeo que vocês conhecem? Hein? Glutamina. Glutamina? Glutamina é um aminoácido. Não. ATP. O ATP é um nucleotídeo, todo mundo conhece, já viu falar. Adenosina trifosfato. E vocês já sabem, né, que ele é um composto rico em energia. Esses nucleotídeos, eles são muito utilizados nos processos metabólicos, principalmente de biossíntese, porque a partir da degradação deles, vai haver liberação de energia para sintetizar algum produto, né? Então, participa de reações enzimáticas e regulação da função celular. Depois vamos citar todas as funções dele. Então, já falamos do dogma da biologia, já dissemos que o DNA é o depósito da informação genética, é lá onde se encontra a informação para gerar essa proteína. Ele mesmo dirige a própria síntese através do processo de replicação. Através dele, vai haver a formação desse RNA, por esse processo aqui, chamado de transcrição. Né, que esse RNA existe, a gente estuda sempre na graduação, a gente estuda só os mais importantes, que é o RNA mensageiro, o transportador, o RNA ribossômico, mas tem esses outros aqui que nós vamos falar deles também. Só citar, o que vai nos interessar são esses três aqui. Então, vai haver a codificação, a decodificação
a regulação e sintetizar o quê? Um produto funcional chamado de proteína. Né? A informação contida lá no DNA vai gerar essa proteína através de um intermediário, que é o RNA. Eles vão sintetizar, mas eles não vão formar a proteína. Como é? A proteína é formada de aminoácidos? Claro, ele é que tem informação. A informação está no RNA, né, através daqueles códons. O RNA transportador vai traduzir, como ela está dizendo, vai traduzir a informação daqueles códons. Não, formado pelos aminoácidos, não. O códon codifica, ou seja, reconhece um determinado aminoácido. Não é ele que vai formar o aminoácido, não. O aminoácido vai ser trazido lá do citoplasma pelo DNA, né, de acordo com aquele códon, o tRNA é específico para o aminoácido. Porque a síntese da proteína, fugindo aqui um pouco, ela ocorre no ribossomo. Mas o ribossomo não tem a função de verificar se o aminoácido que está chegando é o aminoácido correto. Não é função dele. Se o transportador trouxer esse aminoácido, ele vai ser incorporado ali e ali vai haver uma mutação. Né? Então, Rodrigo, a informação da proteína, qual é a proteína que vai ser formada? Está no RNA mensageiro. Certo? Bom, então, de que é formado, quais são os componentes de um nucleotídeo? Base nitrogenada, então já falaram nisso aí. Uma pentose, todo mundo sabe o que é uma pentose, né? Nós estudamos já carboidratos. E grupo fosfato. Isso aqui é que compõe um nucleotídeo. Então, cada nucleotídeo tem esses 3 componentes aqui. Quando eles se unem, quando os nucleotídeos se unirem entre si, vai gerar RNA ou DNA. Vamos já ver como. Então, o que são os ácidos nucleicos? São polímeros de nucleotídeos. A gente não diz que proteínas são polímeros de aminoácidos, pois os nucleotídeos, ou os ácidos nucleicos, são polímeros de nucleotídeos. Então, aqui eu coloquei a estrutura de um nucleotídeo. Então, nós dissemos que ele é formado por uma base nitrogenada, que nós já vamos saber que bases são essas. Olha, muita coisa que eu vou dizer aqui já é do conhecimento de vocês. Eu sei que todo mundo sabe que é uma base nitrogenada, mas a gente tem que falar. Uma base nitrogenada, uma pentose, que vai ser diferente no RNA e no DNA, né? São diferentes. E fosfato. Então, isso aqui constitui a estrutura geral de um nucleotídeo. Adiantando aqui que essa ligação que se dá entre a pentose e a base nitrogenada é uma ligação que vocês já conhecem, que é chamada de ligação glicosídea. Certo? Então, aqui, novamente dizendo, os nucleotídeos são formados de base nitrogenada, pentose e fosfato. Agora, o fosfato pode ter 1, 2 ou 3. Nós temos os nucleotídeos monofosfatados, difosfatados e trifosfatados. Então, como o João Pedro falou, ATP, ADP e AMP, né? No caso desse aí, porque tem outros nucleotídeos. E que eles são ésteres fosfóricos dos nucleosídeos. Olha, é diferente. Nucleotídeo é uma coisa, nucleosídeo é outra. O nucleosídeo, eu vou mostrar mais na frente, ele é um produto da hidrólise parcial do nucleotídeo. Ele é formado só por 2 componentes, a base nitrogenada e a pentose. Ele não tem fosfato. Então, quando está havendo aquela utilização dos nucleotídeos para
como é que se diz? Para sintetizar alguma molécula, ele tem que ser quebrado. Ele tem que ser hidrolisado. Vai haver essa liberação de fosfato. Quando esse fosfato é liberado, ele se transforma em nucleosídeo. A diferença é só uma letrinha, ó. Nucleotídeo e nucleosídeo. No lugar do T, um S. Certo? Bom, então agora vamos falar dos componentes desses nucleotídeos, que também não é novidade para vocês, que são as bases nitrogenadas. Nós temos dois tipos de bases nitrogenadas, as bases púricas e as bases pirimídicas. Por que púricas? Porque elas são derivadas desse componente ancestral aqui, chamado purina. Então, a purina é um composto formado por dois anéis. Vocês estão vendo aqui, o anel pirimídico e um anel imidazólico. Já as pirimidinas têm uma estrutura mais simples. É formado só por um anel pirimídico. Vocês estão vendo que esses átomos que compõem os anéis, eles estão numerados. Né? Essa numeração é importante. Eles convencionaram. Isso aí é uma convenção que eles adotaram. Para poder, quando você quiser se referir sobre a determinada ligação, por exemplo, aquela ligação glicosídica, ela se dá entre que átomos? Entre o carbono 1 da pentose com o nitrogênio 9 da purina. Para a gente saber quais são os átomos que estão participando daquela ligação. Então, olha, eles convencionaram, presta atenção, eles convencionaram essa numeração dessa maneira aqui. Começar por aqui, por esse nitrogênio. Nitrogênio 1, carbono 2, nitrogênio, e assim ele foi numerando. Já da pirimidina, esse anel aqui pirimídico é igualzinho a esse. Mas eles adotaram outra convenção. Não, vamos começar por aqui. Tá? Para complicar a nossa vida. Vamos começar por aqui. Então, aqui, esse aqui é o nitrogênio 1, carbono 2 e assim sucessivamente. Estou mostrando aqui porque eles numeram também, eles vão numerar também os átomos da pentose. Então, as purinas mais comuns, também todos vocês conhecem, são duas, a adenina e a guanina. Cuidado, pessoal, porque o aluno confunde muito. Por exemplo, quando eu vou ministrar aula de nucleotídeo, eu faço perguntas sobre nucleotídeo, a pessoa me dá o nome da base nitrogenada. Nucleotídeo é uma coisa, base nitrogenada é outra. A base nitrogenada é um dos componentes do nucleotídeo. Né? Então, elas estão ligadas a um açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, que pode ser a ribose, no caso do RNA. E vocês sabem que no caso do DNA, nós vamos mostrar aí a desoxirribose. Né? Pelo nitrogênio 9. Então, esse açúcar aqui, essa pentose, nas bases púricas, com as bases púricas, quando ela vai se ligar com a base nitrogenada, tem que ser com esse nitrogênio 9 bem aqui. Ah, não, vou botar aqui, que eu acho mais bonitinho. Não, aqui, não. É aqui o nitrogênio 9. Purina se liga à pentose, é isso que nós estamos dizendo aqui, se liga à pentose através do nitrogênio 9. Vocês vão ver aqui com a pirimidina é diferente. Certo? Então, aqui estão as duas bases púricas mais comuns. Vejam aqui, olha, compara essa purina aqui com essa base púrica aqui. A única diferença é que esse hidrogênio aqui foi substituído por esse grupamento NH2. É por isso que a gente diz que a adenina é uma base púrica. Ela é derivada dessa purina aqui. Né? A mesma coisa que a guanina. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Foi substituído por esse oxigênio, esse oxigênio aqui, esse hidrogênio aqui foi substituído por NH2, mas os anéis permanecem. Então, por isso que isso aqui são duas bases púricas. Certo? As bases pirimídicas, vocês estão vendo aqui que é mais simples.
E a numeração em cistina é diferente. Então, as mais comuns também, vocês todos conhecem. Citosina, uracila ou uracil e timina. São essas as mais comuns. Nós temos outras derivadas dessas principais, né? E aqui eu estou dizendo também que a pentose, ela vai se ligar com as bases pirimídicas através do nitrogênio 1. É tanto que lá nessa daqui não tem nem nitrogênio 9, né? Vai se ligar com esse nitrogênio aqui. Certo? Então, nós temos essas três aqui que vocês conhecem. Citosina, uracila e timina. São bases pirimídicas, porque são derivadas desse composto aqui chamado pirimidina. Só por isso. Ainda aqui, olha, mostrando as bases nitrogenadas, ó, as bases pirimídicas, nós temos três, a uracila, a citosina e a timina. E as bases púricas, as mais comuns, não é que só existam essas, são adenina e guanina. Estou dizendo que as bases nitrogenadas são compostos nitrogenados, cíclico, todo mundo está vendo aqui, não é? Podendo ser de dois tipos, purinas e pirimidinas. Às vezes eu pergunto, como é o nome do nucleotídeo que vai ser formado aqui? Quando eu estou mostrando lá o metabolismo, não é aqui não. Você diz adenina. Adenina é só uma base. Ou tu vai me dizer que é o ATP, ou tu vai dizer que é o ADP, ou a AMP. Aí sim, são nucleotídeos. Entendeu? Como eu falei, existem outras bases, que elas são chamadas de bases minoritárias, ou secundárias, ou raras. Porque elas são derivadas daquelas 5 que eu já falei para vocês. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Então, essas bases, geralmente, ó, elas são encontradas tanto no DNA como no RNA. E, geralmente, elas são metiladas. Aqui, por exemplo. Essa aqui que eu coloquei, 5-metilcitidina. Aqui, ó, tem esse metil. O hidrogênio foi substituído por esse metil, aqui também. Mas não são só metiladas. Elas podem ter outros grupamentos. Ó, aqui, hidroximetil, né? Então, aqui metil também. Então, essas bases são derivadas das primárias, como elas são chamadas. A mesma coisa que no RNA, nós vamos encontrar também essas bases raras no RNA. E tem um RNA, o RNA transportador, que 10% das bases dele são bases raras, são bases minoritárias. Certo? Aqui esse nome está errado. Aqui sim, nós temos 2 tipos de nucleotídeos. Aqui nós temos os ribonucleotídeos, me desculpem aqui é um T. É porque eu tirei isso aqui do livro e nem na hora eu não vi. Então, isso aqui, ó, ribonucleotídeos. Nós temos 2 ácidos nucleicos, então nós temos 2 tipos de nucleotídeos. Os ribonucleotídeos, que são os nucleotídeos do RNA, e os desoxirribonucleotídeos, que são os nucleotídeos do DNA. Aqui nós estamos apenas mostrando aqui a formação das duas pentoses, que elas são apresentadas, elas estão na forma cíclica. Nós mostramos lá, quando estudamos carboidratos, que os carboidratos que têm 5 ou mais átomos de carbono, eles acontecem assim, nessa forma cíclica. Então, olha, isso aqui é um carboidrato, mais especificamente uma aldose. Isso aqui é uma aldose, né? Ela sofre ciclização e forma essa pentose aqui. Pode formar uma das duas. Olha a diferença da ribose para a desoxirribose. Outra coisa, mais na frente eu falo.
Vou falar mais na frente aqui dessa numeração. Então, olha qual é a diferença. Na ribose, por exemplo, você pode não saber qual é o nome específico daquele ribonucleotídeo, mas tu pode diferenciar um ribonucleotídeo no exóxido. É só tu olhar para a pentose. Se for a ribose, ela vai ter essa hidroxila bem aqui no carbono 2. Se for a desoxirribose, ela vai ter esse hidrogênio bem aqui no carbono 2. Então, carbono 2. Então, você não precisa saber o nome deles, mas tu tem que saber se é o ribonucleotídeo ou se é um desoxirribonucleotídeo. Então, aqui, novamente, né? E aqui essa numeração que eu quero falar para vocês. Então, nós estamos falando outro componente do nucleotídeo que só as pentose. A ribose e a desoxirribose. Eles precisaram adotar uma convenção para numerar os átomos que formam essa pentose. E para diferenciar, né, porque eu vou ter que botar 1, 2, 3, 4, 5, para diferenciar, para me saber se o átomo de carbono, nitrogênio ou algum outro pertence à pentose ou à base nitrogenada, eles adotaram colocar esse apóstrofozinho. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Que a gente não chama nem de apóstrofo, a gente chama carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Eu estou dizendo aqui, ó, convenção. Os carbonos das pentoses têm numeração seguida desse apóstrofozinho aqui, ó, para diferenciar dos carbonos das bases nitrogenadas. Só por isso. Então, quando eu falar em carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, eu estou me referindo aos carbonos da pentose. Então, temos duas pentoses, já sabem, já sabiam, não estão aprendendo agora. Isso aqui é a ribose, né? Porque no carbono 2 linha, nós temos essa hidroxila. E aqui nós temos a desoxirribose, que é a pentose do DNA. Então, no carbono 2 linha tem só o hidrogênio. Ó, desox. Houve a retirada desse oxigênio aqui. Né? Então, nós estamos estudando os componentes dos nucleotídeos. Por quê? Porque hoje nós vamos... O nosso objetivo é falar de RNA e DNA. E para falar desses ácidos nucleicos, nós precisamos dizer o que é um nucleotídeo. Bom, agora o último componente do nucleotídeo, que são os fosfatos. Então, eu já disse para vocês que nós podemos ter nucleotídeos monofosfatados, ó, que só tem um fosfato, difosfatados e trifosfatados. Aqui está o exemplo que eu tinha dado, que o João tinha falado. Então, o monofosfato é a AMP, adenosina monofosfato, ADP, adenosina difosfato, e ATP, adenosina trifosfato. Assim como eu tenho a mesma coisa quando a base nitrogenada é a guanina, né? Guanosina monofosfato, guanosina difosfato e guanosina trifosfato. Hein? Todos, eu não vou citar aqui todos no nucleotídeos. Todos eles podem ser monofosfatados, difosfatados e trifosfatados. Certo? E eles, geralmente, esse fosfato, ele se encontra dissociado. Olha, vocês estão vendo aqui uma carga negativa. Esse fosfato, ele é derivado do ácido fosfórico. Então, quando esse ácido fosfórico se dissocia, olha, perde esse hidrogênio e esse outro aqui, olha, ele fica carregado em meio celular, em pH 7, ele se encontra assim, dissociado. São normalmente ligados no carbono 5 linha da pentose, mas não é obrigado, eu vou mostrar exemplos, é obrigado todos os nucleotídeos ter os fosfatos ligados no carbono 5 linha, a maioria sim, mas eu posso encontrar fosfato em outros locais que eu vou dizer para vocês. Bom, então já falamos aqui base nitrogenada, pentose, grupo fosfato. Lembrando aqui, olha, um ribonucleotídeo
Olha, por que eu digo que isso aqui é um ribonucleotídeo? Porque a pentose é a ribose. Aqui eu não posso especificar que nucleotídeo é esse, porque eu não especifiquei a base. Quem dá nome ao nucleotídeo é a base nitrogenada. Por exemplo, se for adenina, adenosina monofosfato. Se for a guanina, guanosina monofosfato. Cotimina, timidina monofosfato. Né? É a base nitrogenada que vai dar. E aqui eu posso verificar que isso aqui é um desoxirribonucleotídeo. Por quê? Porque no carbono 2' da pentose, eu encontro aqui somente esse hidrogênio. Certo? Então, aqui, como é que se diz? Charlene estava falando, eu tenho os nucleosídeos da adenina, da guanina, da citidina e da uridina. Todos eles podem ser monofosfatados, difosfatados e trifosfatados. A mesma coisa aqui com os nucleotídeos do DNA. Aqui eu tenho que colocar esse prefixo bem aqui, né? Desoxinucleotídeos. Ó, desoxadenosina, 5' monofosfato. Ou então só AMP. Mas tem que ter esse Dzinho bem aqui. A uridina e a timina, elas podem ser encontradas... Aqui está trocado também. Tirei do livro e não vi isso aqui. Elas podem ser encontradas, respectivamente, aonde? Uridina, eu vou encontrar onde? No RNA. A timidina, eu vou encontrar onde? No DNA. Né? Os nucleotídeos livres, eles são aniônicos. Acabamos de mostrar que, olha, o fosfato ele se encontra ionizado. E isso aqui faz com que ele se ligue, né? O magnésio, vocês devem saber que ele é muito importante nos processos metabólicos. Então, é aí onde vai se ligar esse magnésio. As bases nitrogenadas, elas podem sofrer modificações. Nós vamos falar mais adiante. E já dissemos que que modificações são essas? São os acréscimos de outros grupamentos. Metila, formila, amino. Né? E existem, que são essas bases que nós estamos chamando aqui de bases não usuais. E eu falei para vocês que no tRNA, 10% das bases do tRNA são essas bases não usuais, ou chamadas de bases raras ou bases minoritárias, que são derivadas das adenina, guanina, citosina, timina e uracila, pela substituição de algum daqueles hidrogênios por outro grupamento. Certo? Bom. Então, isso aqui, novamente, insistindo, isso aqui é um ribonucleotídeo. Olha aqui, porque aqui ele não colocou especificamente a hidroxila, colocou aqui só o localzinho, eu não gosto. Gosto que coloque, né? Então, aqui eu tenho uma base nitrogenada, tenho a pentose e tenho os grupamentos fosfatos. Pode ter 1, 2 ou 3. E lembrando que esses fosfatos, eles ocorrem preferentemente aqui nessa ligado, né? Eles esterificam a hidroxila do carbono 5' da pentose. Né? Então, aqui, olha, a MP, eu chamo a MP ou eu chamo adenosina monofosfato? Eu ainda posso chamar nucleosídeo. Eu não posso só chamar nucleosídeo, mas eu posso dizer nucleosídeo monofosfatado. Se eu colocar fosfato, ele não é só nucleosídeo. Ele agora é um nucleotídeo. É outra denominação que eu posso dar também. E assim com os demais. Desoxirribonucleotídeo, vocês estão vendo aqui que ele não colocou aquela ligaçãozinha aqui, porque não tem a hidroxila, né? Só tem o hidrogênio. Do mesmo jeito. Aí aqui mostrando que a nomenclatura é feita pelo nucleosídeo formador. Qual é o nucleosídeo da adenina?
adenosina. É formado só da adenina com a pentose. Se eu acrescentar, através de uma reação de esterificação, o fosfato, eu vou estar diante de nucleotídeo. E aqui só mostrando que vocês já sabem como é que a abreviatura desses nucleosídeos, dos nucleotídeos também, né? Ó, os nomes podem ser confusos, mas as abreviações são claras. Então, aqui, olha, mostrando mais uma vez aqui, agora com estrutura, não só eu dizendo, o que é um nucleosídeo, ó. Olha a diferença, aqui tem um S, aqui tem um T. Nucleosídeo é só base nitrogenada e pentose. É um produto resultante da hidrólise parcial do nucleotídeo. Nucleotídeos são as unidades básicas dos ácidos nucleicos. Aí ele tem base nitrogenada, pentose, fosfato. Né? Isso aqui vai acontecer muita transformação desse nucleotídeo em nucleosídeo, como eu disse a vocês, porque isso aqui é um composto rico em energia e que eles vão passar a ser utilizados em processos de biossíntese. Aí tem que hidrolisar, né, para haver a liberação da energia, para ser utilizado. Aqui é só o nome, novamente. Bom. Não, aqui também mostrando novamente o nome dos nucleotídeos, ó. Como essa base, olha, para vocês observarem que quem dá o nome ao nucleotídeo é a base. Ó, aqui essa base é a uracila. Então, como é o nome desse nucleotídeo? Uridina 5' monofosfato. Né? Essa base aqui, agora é a timina. E a gente sabe que a timina, ela é encontrada onde? No DNA. Então, a pentose do DNA, qual é? É a desoxirribose. Então, vai ser desoxi, porque é um desoxirribonucleotídeo, desoxitimidina, porque isso aqui é a timina, 5' monofosfato. Não vou ler os demais, que é a mesma coisa. Então, quem confere nome ao nucleotídeo é a base nitrogenada. O que vocês estão vendo aí de diferente? Que compostos são esses? Não quero um nome específico. O que é isso aí? Que composto é esse aqui? Hein? É um ribonucleotídeo, né? Então, o que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando de diferente nesses nucleotídeos aqui? O que é que tem de diferente? A posição do fosfato. Porque eu vinha dizendo que, geralmente, o fosfato, ele esterifica a hidroxila do carbono 5'. Mas qualquer hidroxila da pentose, ela pode ser esterificada. Então, aqui, olha, a esterificação se deu no carbono 2', na hidroxila do carbono 2'. Se aqui eu tinha a base nitrogenada aqui é a adenina, ó. Se aqui é a adenina, eu tenho a adenosina, 5' monofosfato. Aqui a base continua sendo a adenina, olha como é o nome. Adenosina, 2', eu tenho que dizer onde se encontra o fosfato. 2' monofosfato. Olha, pode esterificar aquela hidroxila do carbono 3'. Adenosina, 3' monofosfato. E o ácido, o fosfato também pode esterificar 2 hidroxilas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele esterificou aqui essa hidroxila do carbono 2' e 3'. Formou esse ciclo aqui. Olha o nome do nucleotídeo. Adenosina, porque a base é adenina. 2', 3',
Monofosfato, porque só tem um fosfato. Cíclico, porque formou esse ciclo bem aqui. Então, lembrando que o fosfato, eu só não posso botar fosfato lá na desoxirribose do carbono 2', né? Por quê? Porque lá só tem um hidrogênio. Tem hidroxila para ser esterificado. Então, esse fosfato, ele pode se ligar onde houver hidroxila. Então, vamos ver as funções desses nucleotídeos. Esse aqui, que todo mundo sabe, são carreadores de energia química em suas ligações fosfoanidrídicas facilmente hidrolizáveis. Vocês viram, quando nós estudamos bioenergética, eu mostrei para vocês lá a estrutura do ATP, que a proporção que essas ligações aqui vão sendo rompidas, vai havendo liberação de energia. Tá? Então, é isso que nós estamos dizendo, que quando eles são hidrolizados, eles liberam energia. Então, eles são compostos ricos em energia. Isso que nós queremos dizer aqui dessa função. Os nucleotídeos. Certo? Aqui insistindo que eles são carreadores de energia e mostrando aqui o que eu acabei de dizer. Ó. Aqui é a estrutura do ATP, né? Base nitrogenada, fosfato, ou pentose, fosfato. Então, a proporção que esses fosfatos aqui vão sendo liberados, vão sofrendo reações de hidrólise, vai haver a liberação de energia. E o objetivo é esse. Essa hidrólise, o objetivo é degradar esse nucleotídeo para produzir energia, para a síntese de algum composto. E isso aqui não acontece só com o ATP, não. A gente está falando em ATP, porque é o nucleotídeo que existe maior quantidade, é o mais utilizado nos processos metabólicos. Mas qualquer nucleotídeo desse aqui, ele pode sofrer esse mesmo tipo de reação. São carreadores de energia química em suas ligações facilmente hidrolizáveis. Aqui eu quero mostrar que esses nucleotídeos, por exemplo, aqui que eu estou citando no ATP, ele é o elo químico entre o catabolismo e o anabolismo. Vocês sabem disso. Não precisava nem eu dizer mais, porque vocês sabem que os processos catabólicos, o que é que eles fazem? Eles geram energia na forma de ATP. Para quê? Para esse ATP aqui, que é a energia que as células utilizam, utilizá-la, vai utilizar essa energia para a síntese de compostos mais complexos. Por exemplo, aqui no catabolismo, eu parto de produtos mais complexos, como carboidratos, lipídios e proteínas, e obtenho compostos mais simples, ó, CO2, água e amônio. Aqui é o contrário. Aqui eu quero utilizar esses produtos aqui mais simples, uni-los para formar o quê? Ou para formar polissacarídeo, as oses, né? As aldoses e acetoses, eles vão formar polissacarídeos, os aminoácidos gerar proteínas, os ácidos graxos gerar lipídios e a base nitrogenada gerar ácidos nucleicos. Então, nós partimos de produtos mais simples, só que para gerar um produto mais complexo, se precisa de energia. Vai ser liberado pelo catabolismo e utilizado aqui nesse processo anabólico. Então, a importância desse... São componentes de coenzimas. Quem? Nós estamos falando dos nucleotídeos. São componentes de coenzimas. Todo mundo já ouviu falar nessa coenzima, vem aqui. Coenzima A. Que a gente abrevia. Quando eu vou botar, por exemplo, vou botar acetilcoenzima A. Eu botar acetil, tracinho e boto COA. Mas não quer dizer que a estrutura dela que seja só aquele... É tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a coenzima A. Para não se colocar essa estrutura todinha, coloca a coenzima A. E vocês estão vendo aqui que existe um nucleotídeo na estrutura dela. Aqui, ó. Base nitrogenada, pentose fosfato. Mais essa cadeia aqui.
Então, são componentes de coenzimas nucleotídeos. Aqui mostrando novamente, só mostrando aqui, por exemplo, a coenzima, que vocês sabem que as coenzimas, elas podem se encontrar no estado oxidado, que é esse aqui que nós chamamos NAD+, e que elas também podem ser reduzidas. Né? Essas reduzidas é que vão gerar a energia lá na cadeia respiratória. Elas têm que ser reoxidadas. Por que esse NADH, ao receber, eles recebem elétrons na forma de um hidreto. Mas eles precisam se desfazer daqueles hidrogênios para se reoxidar, quer dizer, voltar novamente ao NAD, para todos aqueles processos ele receber de novo, o processo continuar, né? Então, eu estou dizendo que a forma oxidada do NAD é reciclada, ela é regenerada, né? Pela transferência dos elétrons para a cadeia respiratória. Quem transfere é o NADH, para poder esse NADH se transformar novamente em NAD, né? Enquanto o ATP é produzido. Não, o ATP não é produzido assim lá na cadeia respiratória. A fosforilação oxidativa, o NADH ou FADH2 vai liberando aqueles elétrons que vêm carregados de energia. E quando eles vão passando de um intermediário para outro, vai havendo liberação de energia que vai ser utilizada para formar os ATPs. Se for o NADH, vocês já sabem que a quantidade, eles fizeram aqueles cálculos, calcularam o ΔG0, e verificaram que era suficiente o NAD, quando ele liberava aqueles elétrons carregados de energia, era suficiente para formar 2,5 ATPs. Já o FAD, porque ele já entrega, já lá no interior da cadeia, lá para a coenzima Q, né? Ele só gera 1,5 ATP. Então, são moléculas sinalizadoras no interior das células. Vocês sabem que o AMP cíclico, ele é um sinalizador. Da onde é que vem esse AMP cíclico? Do ATP. Né? Vocês viram que nós mostramos quando havia ativação daquelas enzimas, né? A adenilciclase que está na membrana, ela vai transformar ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai desencadear uma reação em cascata. Por exemplo, se eu quero fosforilar uma determinada enzima, ela vai fosforilando uma enzima, a outra vai fosforilando a outra, e assim sucessivamente. Então, eles são sinalizadores. São precursores, já sabemos desde o início, os ácidos nucleicos. Eu só tenho RNA e DNA se eu juntar, se eu ligar esses nucleotídeos para gerar RNA ou DNA. Então, os ácidos nucleicos são polinucleotídeos. É como a gente dizer, as proteínas são o quê? Correspondendo a isso aqui. Poliaminoácido, não. Sim, mas eu quero especificando aqui, Carolina. Ó, ácidos nucleicos são polinucleotídeos. Vamos substituir esse polinucleotídeo por outro nome lá em proteínas? Qual era o nome que eu substituiria? Por exemplo, se eu tiver 50 aminoácidos ligados entre si, como é que eu chamo isso aí, João? Não. São polipeptídeos. São polipeptídeos. Aqui são polinucleotídeos, porque são formados por inúmeros nucleotídeos. E lá por 50 aminoácidos, né? Polipeptídeos. Os nucleotídeos, eles são unidos pelo fosfato entre as hidroxilas do carbono 5' e 3'. Então, nós hoje vamos estudando os ácidos nucleicos. Então, eu não quero isso aqui livre para gerar RNA e DNA, eles têm que se ligarem.
E eles vão se ligar através do fosfato, olha. Através de ligações ésteres. Eu disse, olha, o fosfato, que é proveniente do ácido fosfórico, ele esterifica essas hidroxilas. Então, aqui houve uma esterificação e aqui houve outra esterificação. É por isso que se diz que a ligação entre dois nucleotídeos é do tipo ligação fósforo, está aqui o fosfato, de éster. O que acontece, duas ligações ésteres. Qual é a ligação que se dá entre dois aminoácidos? Peptídica. Né? Peptídica. Então, é assim que eles vão se unir, porque nosso objetivo aqui hoje é falar de ácido nucleico, mas para isso eu tenho que falar de nucleotídeo. Bom, agora vamos para aqui os ácidos nucleicos. Então, já sabem que o DNA ele é um polinucleotídeo, então ele é formado por inúmeros nucleotídeos, ligados entre si através dessa ligação fosfodiéster. A mesma coisa com relação ao RNA. Olha aqui como vocês podem saber que isso aqui são ribonucleotídeos e aqui são desoxirribonucleotídeos. Pela hidroxila aqui, ó, do carbono 2' só tem o hidrogênio. Aqui eu tenho a hidroxila. Então, isso aqui são ribonucleotídeos e aqui são desoxirribonucleotídeos. Então, polímeros de nucleotídeos, nós temos o DNA e o RNA. Eles são chamados de oligonucleotídeos quando eles têm apenas 50 nucleotídeos. Polipeptídeos superior a 50. A ligação, isso aqui já foi tudo dito, ó, a ligação entre os nucleotídeos, como é o nome? Fosfodiéster. Aí está dizendo aqui a posição. O fosfato vai esterificar a hidroxila do carbono 3' e 5'. Unidade variável. Qual é a unidade variável aí? Vai ser a base nitrogenada. Nem sempre vai ser adenina, nem sempre vai ser guanina, ela varia. Né? Os fosfatos são ácidos. Né? Eles são ácidos. Ó, os ácidos nucleicos formam poliânions em pH fisiológico. Então, esses fosfatos, eles se encontram em forma ionizada, em pH 7. Eles perdem aqueles hidrogênios. São pouco suscetíveis a ataques nucleofílicos. Contém íons positivos também ligados a ele. Né? Eu disse que essas cargas negativas, eles se ligam com outros componentes de carga positiva, por exemplo, magnésio. Magnésio é muito importante no processo metabólico. Então, eles se ligam através disso aqui. Então, íons positivos se ligam aqui com essa extremidade aqui. E o tamanho altera a propriedade, quer dizer, o tamanho desses polipeptídeos, a carga e a solubilidade. O que é 5 linhas, 3 linhas? Tá bem aqui, olha, 5 linhas, 3 linhas. Por que não é assim? A enzima faz isso aqui, alô? Darlene. Né? Não específica. Então, ela se dá isso aqui. Ah, não, eu quero é assim. A Charlene quer assim, 3 linhas, 5 linhas. Aí o Vitor disse, não, é 5 linhas, 3 linhas. Então, se dá nessa direção. Eles vão se ligando assim, 5 linhas, 3 linhas. Aí tem aquela história de quando eles vão se conectar, fica... Vai, vou mostrar aqui. É antiparalela. O crescimento é antiparalelo. Todos assim, por exemplo, porque a gente sabe que o DNA não só tem essa fita aqui, não. Tem duas. Então, uma cresce nesse sentido, 5 linhas, 3 linhas. A outra, 5 linhas, 3 linhas também. Só que em direção contrária. 5 linhas, 3 linhas. Só que em sentidos contrários. Sim, esse ataque nucleofílico são os, por exemplo, bem aqui.
essa ligação ela pode se deslocar e gerar uma carga aí. Vocês não sabem que ficam elétrons que podem ficar desemparelhados e fazer o ataque. Nós mostramos isso quando nós mostramos a ciclização da glicose, né, que no caso aqui da ribose. Bom, então aqui nós temos os polímeros de DNA e RNA. Então, quem forma a espinha dorsal, né, nós temos a espinha dorsal, quem forma a espinha dorsal do ácido nucleico são a ribose e o fosfato. Tá aqui, ó, ribose. Olha quem que forma a espinha dorsal disso aqui. Tanto no DNA é a pentose e o fosfato. As bases nitrogenadas elas estão projetadas para cá. Ó. Elas não fazem parte desse esqueleto aqui. Elas fazem parte do nucleotídeo. Mas a espinha dorsal, a estrutura dele é isso aqui. Pentose e fosfato. Isso aqui são as bases nitrogenadas. Certo? Aqui só mostrando aquela... Nós já falamos quando tem hidroxila, quando não tem. Aqui falando novamente dos polímeros de DNA e RNA. E eles podem sofrer hidrólise, né? Eles sofrem muito esses processos de hidrólise justamente para fornecer essa energia. O DNA é estável em condições alcalinas, pois não possui nucleófilo interno. Olha, por quê? Porque não possui aqui, Vivian, essa hidroxila. Aí eu não vou ter lá um par de elétrons desemparelhados lá no oxigênio. Certo? Aqui é outra maneira, só outra maneira de representar a estrutura. Aqui, isso aqui são nucleotídeos ligados entre si através de ligações fosfodiésteres. Então, quando vocês encontrarem esse esquema, é a mesma coisa daquele que a gente vem mostrando. Então, vamos agora entrar em ácido nucleico propriamente dito. Vamos falar agora do DNA. Então, esse DNA, ele foi descoberto por acaso, né, pelo Michel, um pesquisador, que ele estava estudando o núcleo da célula e se deparou com uma substância lá diferente. Que tinha uma parte ácida e tinha uma parte básica. E como foi encontrado no núcleo, aí ele deu o nome de nucleína. Aí, a partir dessa descoberta, outros pesquisadores começaram a estudar essa substância, porque o que é que faz? Os bioquímicos, o que é que eles fazem? Eles se encontram uma substância dessa, eles isolam, né? Aí eles vão procurar saber como é a estrutura daquele composto. Vão projetar um modelo para eles. Aí é que vocês vão saber as funções e tudo. Certo? Aí, nessa época, outros pesquisadores, vocês sabem assim, quando começa uma pesquisa, todo mundo só quer pesquisar a mesma coisa. E todo mundo passou a se interessar por essa molécula. Aí, esse outro pesquisador aqui, chamado Chargaff, ele disse, não, agora também eu vou estudar essa substância. Para ver o que é, para ver se eu projeto um modelo para ela. Aí começou a estudar, ele descobriu que o DNA varia de espécie para espécie, né, porque ele estudou vários. Ele é invariável. Quem é ele? O DNA. É invariável na espécie, numa mesma espécie. Se eu isolar um DNA meu de um tecido e isolar do outro, eles são iguais. Não são diferentes. E que eles, nos órgãos, também com relação à idade e com o estado nutricional. Ele não varia. Por exemplo, o DNA, se ele não tiver acontecido algum problema, se eu não tiver... A gente vai ver que o DNA, apesar dele ser bastante estável, ele pode sofrer algumas modificações, mas o DNA da pessoa, ele não muda assim
E uma mudança no DNA não é de repente, ela é cumulativa, ela é lenta. Por exemplo, quem gosta muito de fazer raio-x, né, adora, às vezes chega logo no médico pedindo um raio-x, um daqueles exames que utilizam reações ionizantes. Né? Aquilo ali, com o tempo, não é uma... Por que aquele colaborador ele usa aquele colete? Justamente para evitar essas radiações. Pois bem. Aí ele verificou isso, quando ele estudou. Ele verificou que o conteúdo de guanina e citosina é a mesma de adenina e timina. Certo? E que o somatório das duas é igual a 1. Ele descobriu tudo isso, que foi importante para a elucidação da estrutura, mas na época ele mesmo ele não conseguiu projetar esse modelo. Ele não sabia como era. Sabia que isso aí era verdade. E aqui eu só mostrei aqui várias espécies e mostrando aqui as quantidades das bases. Só isso. Bom. Aí o tempo passou, começaram a estudar essa substância, que depois recebeu esse nome de DNA. Aí foi quando, em 1953, esses dois pesquisadores aqui, o Watson e Crick, ele veio a descoberta do raio-x. O Chargaff já tinha tirado aquelas conclusões. Veio a descoberta do raio-x. Aí dois pesquisadores disseram, eita, agora nós vamos saber como é essa molécula. Nós vamos fotografar aqui. Aí fotografaram. Né? Fotografaram e viram que ela era uma molécula helicoidal, né? Que era formada por duas cadeias. Mas ainda eles não sabiam ainda direito como era. E foi quando esses dois aqui, muito sabidos, juntaram todas essas pesquisas, que existiam outras pesquisas também, e chegaram a essa conclusão. O DNA é formado por dupla hélice, já tinha visto no raio-x. Cada filamento, ou seja, cada filamento desse aqui, que eles estão chamando essa fita aqui de filamento, é formado por vários nucleotídeos, né? Essas duas cadeias são polinucleotídeos. E que as cadeias se ligam por meio das bases nitrogenadas. Tem duas? Elas vão se ligar através das bases nitrogenadas, através de pontes de hidrogênio. Aí eles descobriram tudo, eles viram, ó, aqui, olha, aqui, eles viram que a adenina se combinava com timina, que guanina com citosina. Eles mediram todos esses espaçamentos. Eles fizeram tudo. Aí disseram, é assim. A estrutura do DNA é assim. Então, foram eles que projetaram esse modelo. Aqui dizendo, novamente, que eles são formados por duas fitas antiparalelas, que eu já mostrar ali numa melhor. As bases estão no interior, o fosfato e a ribose estão no exterior. Eles estão dizendo interior, assim, quando as duas fitas se ligam. Ó, aqui eu tenho uma fita, essa verde, e tem essa vermelha. Então, quem faz a ligação entre as duas fitas são as bases nitrogenadas, através de ponte de hidrogênio. Então, elas estão no interior. E pentose e fosfato no exterior, né? Os pares de base são estabilizados por ligações de hidrogênio. E nós vamos ver que timina sempre vai se combinar com a adenina. E a adenina, a mesma coisa aqui, né? Só que quando uma está numa fita, a outra está na outra. Citosina e guanina e citosina. E que esse pareamento aqui já tinha sido descoberto pelo Chargaff. A adenina se combina com timina. Como foi que eles descobriram isso? Foi por tentativa, né? Eu vou já mostrar aqui. O molde para a replicação da sequência de DNA codifica a informação genética, foi dito isso.
Então, para esse DNA ser replicado, pessoal, essa estrutura aqui do DNA, ela precisa ser quebrada. As pontes de hidrogênio precisam... Ah, mas aí vai danificar o DNA. É uma necessidade do metabolismo, né? Então, vai quebrar aquelas ligações para que as fitas sirvam de modelo para a formação de um novo DNA. Porque a replicação ela é semi-conservativa. Por que eu digo que ela é semi-conservativa? Sempre vai ficar uma fita dessa, que serviu de molde, para uma fita nova que está sendo formada. Né? Então, essa quebra aqui não é como uma quebra que vai ocorrer quando eu invento de fazer não sei quantos exames, não sei o quê. Tá? Isso é isso que está dizendo aqui. Então, o duplex, quer dizer, isso aqui deve ser aberto para expor a informação. A enzima não sabe por ela mesma pegar aqui um nucleotídeo, o outro nucleotídeo e ligar através da ligação fosfodiéster. Não. Ela tem que estar vendo aqui um modelo, um prime. Ah, se eu tenho um nucleotídeo ali da adenina, eu vou ter, a enzima dizer, né? Eu vou ter que ter um nucleotídeo que tem como base nitrogenada a timina. Tem que ter um modelo, ela não sabe fazer isso. Bom, a síntese da cadeia complementar é feita a partir de cada uma delas. Essa aqui serve de molde. Então, está aqui a mesma coisa, mostrando a estrutura. Olha, no interior, como eu falei, nós estamos aqui diante das bases nitrogenadas. Ó, citosina, guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. E aqui na parte externa nós temos fosfato e pentose. E lembrando aqui que, olha, aqui está indicando que quando há a ligação de citosina com guanina, há possibilidade de formação de 3 pontes de hidrogênio, dados os grupamentos que existem naqueles anéis. Hidrogênio se combinando com oxigênio, né, para formar a ponte de hidrogênio. Já no caso da timina e da adenina, olha, só são 2 ligações, são só 2 pontes de hidrogênio. É uma ligação mais fraca. Bom, aqui, modelo, novamente, a mesma coisa. Esse DNA, ele pode ter algumas variações. Certo? Na sua estrutura. Não que ele vá mudar o formato dele, mas pode haver pequenos... Ó, existem variações estruturais, porém, sem alterar a função do DNA. Eles podem ser mais curtos, eles têm algumas coisas diferentes, mas continua como armazenando a informação genética e a transferência da informação genética. Aqui eu não vou mais falar, porque aqui é mostrando de novo a ligação fosfodiéster, né? Aqui eu tenho um nucleotídeo, aqui eu tenho outro, eu quero ligar e a ligação vai ser feita através dessa ligação fosfodiéster. A mesma coisa eu estou mostrando aqui, ó. As ligações fosfodiésteres. Pareamento de bases. Já foi dito aí, que é através de ligações de hidrogênio, né? Que o maior número em citosina e guanina está especificado na dupla hélice. Contribuem pouco para a estabilidade da dupla hélice, pois competem com a água. Esses grupamentos que formam as pontes de hidrogênio, né? Esses grupamentos hidroxilas, NH, todos eles têm afinidade com a água. Aqui a mesma coisa mostrando, ó, pareamento. Aqui entre adenina e... entre guanina e citosina, que são 3 pontes. Aqui, novamente, ó, ligações de hidrogênio, a gente mostrando de outra maneira. Aqui, ó, tá aqui as 2 cadeias polipeptídicas. Elas são complementares.
Elas não são iguais, elas não são idênticas. E a complementaridade está aqui na relação entre as bases nitrogenadas. Como é que eles souberam que isso aqui, citosina, foi por tentativa? Ele disse, como é que vai ser isso? Eles pegaram primeiro, vou pegar aqui 2 bases púricas e vou colocar aqui, para ver se esse nucleotídeo aqui tinha uma base púrica, esse aqui também era uma base púrica. Quando eles faziam isso, o espaçamento não dava para eles, não comportava, porque vocês sabem que as bases púricas, elas são maiores, elas têm 2 anéis. Então, não comportava ali, isso é agora. Aí pegaram 2 bases pirimídicas. Aí elas não se aproximavam para fazer a ligação de hidrogênio. Aí eles dão, então vamos pegar uma púrica e uma pirimídica. Aí deu certo. Né? Foi por tentativa. Então, aqui vocês estão vendo que entre citosina e guanina nós temos 3 ligações de hidrogênio, e entre adenina e timina nós temos 2 ligações de hidrogênio. Aqui mostrando a mesma coisa. Bom, já sabem que o DNA armazena e faz a transmissão da informação genética. E o que é gene? O que é que a gente entende por gene? O gene é um segmento do DNA que contém a informação para a síntese de um produto biológico funcional. Que produto é esse? É a proteína. Então, tem um fragmento no DNA que diz, olha, a proteína que vai ser codificada, que vai ser formada, sintetizada, é essa daqui. Já dissemos que existem vários tipos de RNA, mas os mais comuns são esses, o ribossômico, o mensageiro e o transportador. O que é que vocês sabem do RNA ribossômico? Vocês têm ideia qual é a função dele? Como é? Não. Quem lê é o transportador. Também não. Vamos ver lá qual é a função dele. Qual é a função do mensageiro? O nome está de... Que pedaço. Sim. Vamos dar uma definição mais bonitinha? Ele contém a informação genética através desses códons que vocês estão falando aí. Né? E o transportador, ele faz duas coisas. Quais são? Ele busca o quê? Que códon? Exato. Então, ele vai lá no citoplasma, pega o aminoácido, liga o aminoácido, que nós vamos ver como é quando a gente... Não. O anticódon é uma trinca de nucleotídeos que está no tRNA, que é complementar o códon do RNA mensageiro. Certo? Então, eles se ligam, é por esse códon aí que o RNA transportador vai fazer a tradução do RNA mensageiro, porque eles são complementares. Certo? Então, tanto ele pega, como o João falou, que ele transporta o aminoácido, como ele traduz a mensagem do RNA mensageiro. Bom, aqui é aquilo que eu já falei, né, que foi descoberto ao acaso, pelo Misch, ele estava estudando o núcleo da célula, descobriu uma substância diferente, que tinha ácido e que tinha base, e na época deu o nome de nucleína. Sim, e na época, o Misch e os colaboradores dele purificaram esse DNA, essa substância que ele estava estudando, e eles imaginaram, só que eles purificaram parcialmente. E com os estudos, com os resultados,
eles acharam que essa substância estava relacionada com a herança celular. Só que eles não podiam afirmar, eles chegaram na academia, né? No local muito. Chegar na academia, aos pares dele, e dizer, olha, essa substância está relacionada com a herança celular. O que ele não podia dizer? Porque ele não purificou totalmente. Podia existir lá outras substâncias, como as proteínas, que fossem responsáveis por isso. Então, eles não disseram isso. Eles achavam, mas não tem esse negócio de achar, você tem que ter certeza. Aí ficou por isso. Aí outros pesquisadores, né, foram ver se realmente isso aí era verdade. Depois a gente vai ver como foi isso. Então, aqui também os estudos de Chargaff, que nós já falamos, ele diz que a composição de base do DNA geralmente varia de espécie para espécie, que os DNA isolados da mesma espécie têm a mesma composição de base, tudo aquilo que a gente já disse. Que a composição de base do DNA numa espécie não se altera com a idade, com o organismo, com o estado nutricional ou alteração ambiental. A composição, né? Que o número que a quantidade dos pares de base adenina e timina é igual de citosina e guanina. Então, aqui, só para a gente lembrar, para poder contextualizar aqui. Aqui foi que, como o Chargaff não projetou um modelo, nem o Chargaff, nem outro, apareceu a descoberta do raio-x. Aí esses dois pesquisadores aqui, o Franklin e o Maurício, disseram, agora nós vamos saber como é. Aí fotografaram e viram que eu disse para vocês que ele tinha uma estrutura helicoidal e que ele continha 2 fitas. Mas também não chegou a dizer, e aí, como é que elas se ligam, se elas não sabiam. Aí o problema era, então, formular um modelo tridimensional da molécula do DNA. Aí foi quando esses dois aqui, em 1953, que eu já falei, eles utilizaram todas essas informações e chegaram a essa conclusão. Realmente, ele é helicoidal, é formado por 2 cadeias polinucleotídicas, e que a característica mais essencial era a complementaridade das fitas do DNA. Porque, através dessa complementaridade, outros DNA vão ser formados. Então, está aqui mostrando a mesma coisa. Aí eles disseram, olha, assim, assado. Olha, essas 2 fitas são ligadas por essa... Elas são complementares. Eles mediram todos esses espaçamentos. Descobriram tudo. Aqui mostrando novamente, olha, vocês ficarem bem aqui. Aí aqui, olha aqui como elas são antiparalelas, Charlene, ó. Essa fita aqui, ela cresce na direção 5 linha, 3 linha. Esse 5 linha vai se ligar com o 3 linha daqui. O 5 linha do outro vai se ligar com o outro. Entendeu? Tá aqui, ó. Os 5 linhas se ligando com o 3 linha. E essa outra cresce no sentido contrário, mas do mesmo jeito, 5 linhas, 3 linhas. Por isso que se diz que elas são antiparalelas. Então, olha, o 5 linha fosfato aqui, o nucleotídeo que inicia com 5 linha fosfato, ele vai se ligar com o 3 linha fosfato aqui do outro. A base. As bases. Bom, isso aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Aqui a mesma coisa, eu não vou repetir. Bom, então, olha, eu disse para vocês que o Michel tinha achado que essa substância, que hoje a gente chama de DNA, ela tinha relação com a herança celular. Mas eles não tiveram condição de dizer porque eles não purificaram totalmente a substância. Então, foi quando esses 3 pesquisadores aqui resolveram confirmar isso aí, saber se isso aí era verdade ou não. Só que antes,
Eu acho que ele era um... Era que ele era, meu Deus. Me lembro qual era... Não sei se ele era microbiologista. Ele já tinha feito um experimento com bactérias, né? Para também tentar descobrir se realmente essa afirmativa aí, eles não chegaram a afirmar, eles achavam, né? Se estava ligada à herança celular. Então, ele trabalhou com bactérias virulentas e encapsuladas, que são bactérias letais. Se você introduzir num ser vivo, mata, né? Trabalhou também com bactérias, o mesmo tipo de bactérias, só que não virulentas. E trabalhou também com bactérias mortas pelo calor. Fizeram a solução, botaram ali a ferver para matar aquelas bactérias. Aí o que foi que ele descobriu? Esse microbiologista, não tenho certeza se ele era microbiologista ou era imunologista, ele descobriu na época que existia um fator, que ele não sabia que fator era esse, que substância era essa, que transformava uma bactéria não virulenta numa virulenta. Uma substância. Certo? Que agora nós vamos mostrar aqui. Aí, quando vê esses 3 pesquisadores aqui, aí, utilizando esse experimento desse Frederic, eles confirmaram isso aqui. Ó. Então, o que foi que eles fizeram? Eles prepararam uma solução de bactérias virulentas e encapsuladas. Elas têm uma capa. Certo? Então, elas são letais. Fizeram essa solução, a gente está vendo aqui, olha, ele está representando, presta atenção. Aqui para a gente é fácil porque nós estamos vendo a figurinha, né? Aqui, ó. As virulentas são essas vermelhinhas. Fizeram essa solução, injetaram no camundongo, o que foi que aconteceu com ele? Morreu. Trabalharam com o mesmo tipo de bactéria, só que não virulenta. E essa azulzinha aqui. Injetaram no camundongo aqui. Nada aconteceu. Eles não podiam chegar a conclusão nenhuma. O cara, o Frederic, já tinha dito que existia alguma coisa, alguma substância que transformava virulentas, não virulentas em virulentas. Tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram, não, agora vamos fazer o seguinte, que o outro também já tinha feito. Então, não sabia qual era esse fator. Aí eles pegaram as bactérias virulentas e disseram, agora nós vamos matar essas bactérias através do calor. Botaram isso aqui para ferver. Mataram as bactérias. Tá aqui, ó. É tanto que agora ela não está mais vermelhinha, está amarela. Injetaram aqui no camundongo, o que foi que aconteceu? Nada. Aí eu disse, ainda não podemos dizer nada. Agora vamos ver o que a gente vai fazer agora. Eu disse, não, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar bactérias não virulentas, que é essa azulzinha aqui, fazer uma solução, e vamos extrair das bactérias virulentas mortas pelo calor, nós vamos extrair o DNA delas. Ele queria saber quem era. É DNA? Quem era? O cara já tinha dito que tinha uma coisa aí que transformava não virulenta em virulenta. Né? Aí assim eles fizeram. Então, olha, eles isolaram aqui e extraíram, né? Isolaram o DNA dessas bactérias virulentas mortas pelo calor. Aí misturaram aqui. Olha aqui o resultado. Então, esse DNA, as bactérias mortas pelo calor, eles se incorporaram aos cromossomos das bactérias não virulentas e, como é que se diz? Determinaram a virulência e o encapsulamento da bactéria.
Então, ele realmente era o responsável. Então, a partir daí, todas as gerações dessa bactéria aqui eram virulentas e encapsuladas. Então, aí ele podia dizer que realmente isso aí era verdade. Depois desse experimento. Dizer o quê? Exatamente. Aí ele disse, olha, ele realmente ele é responsável pela herança celular. Que as gerações que vieram eram todas virulentas e encapsuladas. Como é? Ele fez aqui, olha, o que era que ele queria provar. Ele pegou aqui as não virulentas, colocou aqui, fez uma solução. Aí foi o que eles fizeram. Pegaram e extraíram o DNA dessas bactérias mortas pelo calor. Que é esse amarelinho aqui, ó. Aí o que foi que aconteceu? Esse DNA aqui se incorporou aos cromossomos da bactéria não virulenta. Aí provocou o quê? A virulência e o encapsulamento da bactéria. Aí estava provado. Porque todas as gerações que vieram depois eram virulentas e encapsuladas. Bom, o DNA também ele pode ser desnaturado, pessoal, assim como as proteínas. E os agentes desnaturantes são aqueles, ó, extremos de pH e altas temperaturas. Certo? O DNA é uma solução bastante viscosa, em pH fisiológico, e a temperatura de 20 a 25 graus. Então, quando se verificar que essa viscosidade diminuiu, houve alguma alteração aí na estrutura dele. Né? E provoca a desnaturação, ou seja, o desenovelamento. E da mesma forma que as proteínas, eles podem ser renaturados em algumas situações. Quando, olha aqui, desde que o segmento da dupla hélice de pelo menos 12 resíduos ainda esteja unido. Não é que eles estejam totalmente desnaturados. Né? Aí pode haver essa renaturação, você colocando no pH adequado, na temperatura adequada, aí isso aí pode acontecer. Daqui, ó. Do mesmo jeito que acontece com as proteínas, daqui a desnaturação, houve a quebra dessas ligações. Isso aqui só é importante, essa quebra aqui, quando? Hein? Para quando houver a ligação. E então, aqui a separação das duas fitas. Então, olha, eu disse que envolve mudanças, quando essa desnaturação aqui acontece, envolve mudança das propriedades físico-químicas da molécula do DNA da solução. Então, altera a viscosidade, já disse para vocês, né? A absorção de luz. Porque aquelas bases nitrogenadas, vocês viram que elas são compostos conjugados. Elas absorvem comprimento de luz, comprimento de onda ultravioleta. Então, altera essa absorção de luz. Bom, e, como eu falei para vocês, existem alguns mecanismos, alguns processos que podem alterar esse DNA. O DNA ele foi escolhido, como eu já falei, para armazenar informação genética, porque ele é uma substância muito estável. Mas não quer dizer que ele é muito estável que não possa acontecer nada com ele. Né? Então, eles podem ser alterados por exemplo, vocês sabem que esses produtos industrializados, eles precisam de como é que se diz? De compostos que evitem a proliferação de bactérias, né? Conservantes. E esses conservantes, ó, o nitrito de sódio, o nitrato de sódio, a nitrosamina, eles alteram a estrutura do DNA. Só que o que você coloca no produto é uma quantidade suficiente que não vá fazer isso com o DNA. Né?
Porque a literatura diz assim, olha, é melhor até a gente correr esse risco do que o produto estragar e dar uma complicação maior, pode até matar. Né? Mas só que isso aqui a Anvisa controla essas quantidades. Então, isso aqui. Aqui também outros produtos que podem provocar isso aqui. Porque o que é que eles provocam? Por que faz isso? Porque eles desaminam as bases nitrogenadas, eles provocam a quebra das bases nitrogenadas. E nada disso pode acontecer porque altera a estrutura do DNA. Não é? Sim. E também as radiações ionizantes. Nós já falamos aqui do raio-x. Elas são cumulativas, só não é de repente, não. Por exemplo, eu consumi um produto industrial. Ah, pronto. O DNA se foi. Por isso que as pessoas estão fazendo mais que trabalham na área de meteorologia. Pois é. Então, até a gente mesmo, por exemplo, você vai fazer um determinado exame desse, mas você, por exemplo, tem que proteger a sua tireoide. Eles têm que botar aquele protetor que muitas das vezes nem botam. Não é isso? Exatamente. Mas tem gente que adora. Não, e aqui o RNA. Então, o RNA, aí sim, o DNA armazena a informação, aí vem a pergunta, quem é que leva essa informação? É ele mesmo, o DNA, que vai sair lá do núcleo para levar a informação, para sintetizar a proteína? Não. Aí eles descobriram que era outra molécula e que deram o nome de RNA. Aí nós já dissemos que ó, o RNA mensageiro, ele faz a transmissão da informação do DNA para a proteína. É ele que leva a informação para gerar a proteína. O tRNA transporta o aminoácido para a síntese de proteínas. Além disso, ele faz a tradução do RNA mensageiro. O RNA ribossômico ele está relacionado com a síntese de proteínas. Por quê? Porque o RNA ribossômico ele é um componente do ribossomo. O ribossomo é formado de quê? De proteínas e RNA ribossômico. E vocês vão ver que ele tem uma função de, quando a proteína está sendo formada ali, ele está como se ele estivesse segurando aquela proteína ali. Uma função estrutural. Vamos ver. E tem esses outros RNA, por exemplo, esse snRNA, são pequenos RNA nucleares. E esse RNAi é um RNA de interferência. Ele faz o controle da expressão gênica. E aqui para nós não vai interessar, nós estamos estudando só aqui. Bom, lembrando que o RNA ele é formado por uma única cadeia polinucleotídica. É isso? É diferente do DNA, ó. Isso aqui é só uma cadeia, só uma fita. A complementaridade, sim, porque ele é formado por uma fita única, mas ele pode sofrer, em determinados pontos, essas bases podem se complementar entre si. Como vocês podem ver bem aqui. Aqui, ó. Se eu pudesse pegar, bem, isso aqui é o RNA mensageiro. Pegar nessa pontinha bem aqui, eu fizesse assim, era só uma fita. Mas ele assume também esse tipo de... Existem algumas porções dele que estão com as bases pareadas aqui, ó. E o pareamento é igual. Só que onde tem timina, eu vou ter o quê? Hein? Uracila. E a uracila também é complementar com a adenina. Porque a uracila e a timina, elas são diferentes só porque a timina tem um hidrogênio da uracila foi substituído por um grupamento metil. Só essa diferença. É? Aqui, olha, isso aqui é o RNA transportador. Olha como ele também tem pareamento de base. Então, no livro do segundo grau, geralmente ele está representado assim. Lembram? Representado que ele disse que isso aqui é uma forma de folha de trevo. E quem me perguntou aí pelo anticódon foi a Beatriz. Aí o anticódon está bem aqui nessa extremidade, bem aqui do RNA transportador. É uma trinca aqui de nucleotídeos.
E é complementar ao códon, a uma trinca de nucleotídeos que tem no RNA mensageiro. Então, ele se liga ao aminoácido, olha que ele se liga no aminoácido, de acordo com isso aqui. Se ele levar isso aqui errado, que pode acontecer, é difícil, porque esse processo é muito fidedigno. Mas se ele levar errado, aí já foi. Porque o ribossomo não tem esse papel de dizer, não entra, né? E o RNA ribossomo, como eu disse para vocês, que ele tem função estrutural, ele faz parte dos ribossomos. Não sei se vocês lembram, lá no livro do 2º grau, não é assim a figurinha, são duas bolinhas assim, uma maior e uma menor. Duas subunidades. Aquelas duas que nós vamos ver, vamos descrever na síntese de proteína. Então, as duas subunidades são formadas de proteínas e RNA ribossomo. Aqui, ó, esse S quer dizer a unidade menor, small, né? E esse L aqui, grande, large. Aqui mostrando novamente o dogma, lembrando que isso aqui só que tem vírus porque ele, o RNA dele, né, produz ele mesmo. Ele se replica. É porque a gente diz, olha, nessa sequência aqui, DNA, RNA e proteína. Mas não, pode ser também aqui, ó. O RNA, ele vai se replicar e vai levar a transmissão aqui. Também. Você alivia aquilo, o sintoma, você ainda não tem como. Pessoal, era isso aí que nós tínhamos para hoje. Tá? Oi. 2? Sim, aí vocês vão me dar aquelas respostas. Eu vou passar, a Carolina deve falar. Como a Mariana liga bem, a Carolina veio pedir para que o Socrative fosse feito 8 dias. Nós combinamos aqui, eu vou mandar para ti. Dia 9, não foi? Para a gente realizar o Socrative no dia 9. O que? Isso aqui vai entrar na prova da agora. Socrative é tudo da universidade. Vocês vão fazer a prova primeiro do que o Socrative. Porque já estudou mais, a nota vai ser melhor. Tá? Bom, sim, aí vão mandar me dizer o negócio da nossa aula da manhã. Se tem um horário, se não tem, se vai ficar para depois da prova, aí vocês vão dizer. Mas eu quero essa resposta hoje, viu? O que cresceu, desliga ali, Mário. Bora, Natália. Tchau. Oi. Quando a gente estuda a formação do AMP e através do IMP, isso aí é metabolismo, Ali é metabolismo. Né? Achei que era essa aula. Não. Tchau. Diz aí, assim, bota aí 9, 88, 21, 07, 22. Qual é o teu? Me diz aí, eu vou anotar aqui. 99, é? Aí 991. 991, 52, 91. Tchau. 91?
É porque esse aqui era pra cá, não tinha esse negocinho aqui não. 90. Não, vou botar aqui de novo. 991 52 90 11. Natália. Aí eu mando pra ti as fotos. Sim, aí eu digo o que é que eu quero. Tá. Tchau, obrigada, viu? E aí, professor, pode sair aqui? Ah, não, espera aí, deixa eu baixar aqui a minha frequência. Desculpa aí, eu esqueci. Pronto. Tchau. Tchau, obrigada. Beijo. Professora, é porque o teste do congresso vai ser dia 4, só que ele é à tarde e a sua aula nesse dia seria de manhã. A senhora vai dar um compromisso dia 4 de manhã, porque aí botava o seminário do caso clínico. A minha aula era de manhã, mas aí não vai ter aula. Sim. Mas se a senhora pudesse fazer ela online, como seria melhor? Só se for. Porque o pessoal quer botar para depois da prova. Só que é ruim ficar adiando muito, porque vai só entupindo de coisa. Certo, então tu manda. A gente vai discutir lá no grupo. Tá legal. Eita, tu já tá bom. Eita, tu se abateu. Fiquei 2 semanas.